Pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao nosso podcast Pode Pesquisar, que você também pode perguntar. E hoje nós vamos falar sobre a pesquisa qualitativa. É um assunto bem legal. E pesquisa qualitativa tem muito a ver com comportamento. E aqui no nosso grupo aqui tem alguém que me parece muito mal comportado e acabou sendo... não parava com as mãos na última gravação e tá... É que eu quase não pode gesticular e fica difícil para mim, mas é que eu descobri, me falaram depois que quando eu gesticulo tanto que eu tiro a câmera do Cláudio, apago o Cláudio. E aí, a gente aqui tá nessa situação aqui, eu não sei como ele vai beber a água, mas ele vai ter que ficar com a mão parada. Na ausência de camisa de força, pode amarrar. A gente teve que dar um jeito, porque ele não consegue se comportar direitinho. I'll do my best. E a gente pode começar então o nosso assunto de hoje. Vamos lá, estudo qualitativo. É uma situação interessante. Às vezes nós vamos a um cliente e o cliente, já falamos isso no outro, que a gente ajuda a montar briefing, etc. Tal, mas muitas vezes o cliente vem com uma solução. Ele fala assim, olha, a gente queria fazer um estudo qualitativo para entender as preferências do meu consumidor em relação a isso. Ou ele pode falar assim, olha, nós queremos fazer um estudo quantitativo que a gente queria a mesma situação. Então, é a mesma coisa e às vezes ele fala que gostaria do estudo qualitativo ou do estudo quantitativo. Então, a gente acha legal quando isso acontece, porque a gente pode falar, bom, pelo menos o cliente está falando de alguma coisa relacionada à pesquisa. Então, ele é legal, isso está dentro da empresa, está dentro da companhia já falar de qualitativo, quantitativo. E aí a gente vai falar para ele, olha, então vamos entender melhor o seu problema para a gente ver se cabe um estudo qualitativo ou quantitativo. Então, Léo, uma pergunta que faria, eu sou o cliente, eu chego para você e falo assim, olha, eu quero medir aqui uma determinada situação do meu cliente em relação a um comportamento, eu acho que tem que ser qualitativo. Então vamos lá. Primeiro, já começou super bem. Aí se você pergunta, pode medir? Quem mede é régua, né? E se você está falando de mensurar já vai para o campo quantitativo, né? Agora, quando eu quero então, é como se fossem regrinhas de bolso. Se tem algo que eu não tenho muito domínio, que eu não compreendo muito bem, que eu quero explorar, porque existem muitas coisas subjetivas ainda que eu busco compreender, a gente vai para um estudo qualitativo. Se tem algo que já é mais conhecido, né, e eu quero, por exemplo, mensurar a satisfação do meu cliente, mensurar a intenção de recompra, mensurar a intenção de recomendação, ou seja, quantos meus clientes estão dispostos a recomendar meus produtos, quantos meus clientes estão dispostos a comprar outra vez de mim. Então, isso a gente vai para uma abordagem quantitativa, né? Dentro dessas regrinhas de bolso, a gente tem nos estudos qualitativos como uma coisa que a gente se aprofunda muito, e a contrapartida de se aprofundar muito num grupo pequeno é que a gente não pode generalizar. Isso. Não, mas a gente entende muito daquilo que a gente está estudando, e depois a gente pode construir, inclusive, coisas a serem testadas de maneira quantitativa para a gente generalizar. É um negócio que eu até lembro de você como professor falando sobre o imã de geladeira, né? Algumas coisas são imã de geladeira. Acho que essa é legal. Acho que se você puder só voltar e falar assim, bom, quando eu vou dizer que é qualitativo, quando eu vou dizer que é quantitativo. Muito legal, o imã de geladeira, eu me lembrei da aula, que é uma aula de estatística, de análise de resultado, eu me lembro faz um imã de geladeira disso aqui e coloca lá. E o Cláudio assiste, então várias coisas assim que eu faço, a gente é muito parceiro, o Cláudio assiste. Bom,
Se tem o como, já é uma indicação de que a gente está buscando algo qualitativo. Como a classe de trabalhador, de pessoas com renda XYZ vê o produto tal, ou escolhe seus produtos no supermercado. Tá? Então, se a gente quer entender como, né? Ou seja, a gente que tem que se aprofundar naquilo. Tá? Então, isso é um indicativo. O outro indicativo é aquilo. Eu conheço muito sobre o tema, isso já é uma coisa estudada, ou eu preciso descobrir. Se a gente precisa descobrir, é quali, né? Ou seja, ninguém fez isso antes. Eu não conheço nada. A gente vai para o quali. Ou só existem suposições a respeito. Suposições a respeito, a gente vai para quali. Se a gente tem um conhecimento de tipos de comportamento, etc., de grupos e como esses grupos funcionam, a gente tem relações já de longo prazo, a gente tem como saber, como aplicar questões que possam dar números, escalas para a gente, escalas de preferência disso, daquilo outro, a gente vai para um estudo quantitativo. A gente busca o que está ali, questões que não são nem que a gente vai aprender no detalhe, a gente vai aprender no discurso das pessoas, a gente vai entender muitas vezes no olhar, a gente vai entender no gestual. No gestual. E uma coisa também que eu, ao menos, aprendi bastante também é que em pesquisa qualitativa os dados acabam se trabalhando por saturação, né? Ou seja, é diferente de um estudo quantitativo, né? Isso é uma coisa super legal. Pega a sua caneta, tinteiro, anota aí, pode anotar. Tem algo que eu não conheço, então, algo que você nunca estudou, o que você tem que fazer? Você tem que meter as caras. A gente está falando de pessoas, normalmente de pessoas. O que a gente nunca estudou, a gente vai meter as caras. Né? E são maneiras, são abordagens diferentes, com instrumentos diferentes, e que a gente, lógico, com análises diferentes também. As duas podem ter teoria? Podem. Então, por exemplo, a gente pode pensar que um determinado problema de um cliente que quer conhecer um grupo, né? Então, vou até citar um exemplo daquele melhor briefing que a gente recebeu. O negócio do leite, de opacidade. Então, a gente, lógico, não vai falar resultado, nem falar da empresa. Tá? Mas a gente tinha que entender como as pessoas reagiriam a um selo que, gente, essa foi poda, né? Essa foi complicada, mas foi um belíssimo trabalho. A gente tinha que entender como as pessoas reagiriam a um selo que poderia ir na embalagem de leite fresco, que é aquele que fica na geladeira. Esse selo diria se aquela embalagem preservava os nutrientes. Gente, não era com as empresas de leite, era com as pessoas que iam comprar leite. A gente fez 7 grupos focais, que aí a gente parte para a primeira técnica. O que é um grupo focal? Com uma das técnicas. Um grupo focal é quando você reúne pessoas que têm algo em comum. Né? Então, perfis próximos. Não? Perfis próximos. A gente quer, nesse grupo focal, a gente quer pessoas com perfis muito semelhantes para explorar um assunto com coisas que eles conhecem ou com coisas que eles Vamos continuar no exemplo do consumo. Aí teria que ser com pessoas que consomem lácteos. Aí, só que a gente parte a gente chegou no seguinte, a gente pegou perfis muito semelhantes. Leite tem a ver com o quê?
Então teve um grupo de mães de primeira viagem, tá, que estavam com filhos depois, já tomavam leite. Depois mães com filhos pequenos, mas não de primeira viagem. Pessoas que praticam esportes, pessoas mais idosas. Um grupo focal tem alguns elementos que são muito importantes. Primeiro, das pessoas serem semelhantes. Segundo, todo mundo falar. Isso. Eu adoro ser moderador de grupo focal. Tá? A gente fica numa sala que é espelhada, parece que aquelas de filme de detetive, que o detetive fica do outro lado. Então ficam as pessoas da empresa do outro lado. E a gente fica numa sala com as pessoas, a gente tem que estimular as pessoas a falarem. Né? E a gente não pode deixar ninguém dominar. Né? Porque não é uma pessoa, não é aquelas coisas de entrevista de emprego que botam simulações para ver quem tem liderança. Gente, eu não estou nem aí para a liderança de cada um. Não é a gente quer que todo mundo participe. Para cada um. A importância da moderação é não só levar o roteiro, o instrumento qualitativo para as pessoas seguirem, mas também controlar esses comportamentos. Controlar esses comportamentos. Nunca aconteceu com a gente de ter que excluir uma pessoa por comportamento inadequado. Mas pode acontecer. Tá? E já aconteceu de pessoas ficarem tão tímidas na situação que acabaram não contribuindo. Mas por isso que você trabalha com 12, com 12, 10. Né? Assim então não é bom ser muita gente, senão fica com... Todas as pessoas sabem que aquilo está sendo gravado, que vai ser transcrito. No começo a gente vê o nome das pessoas, mas depois já não fala mais o nome é só para a gente se referir com educação a cada um. E o legal é que esse estudo, ele teve os grupos foram todos gravados, evidentemente, e a apresentação ela era para um público internacional, era um público de fora. Foi feito em vários lugares do mundo. Isso. E a gente teve que fazer como é que chama? O subtitle? Uma legenda. As legendas para que todos que estivessem participando ali pudessem entender. E a gente foi vendo as semelhanças de comportamento com alguém do México, alguém do Brasil, porque a empresa precisava tomar decisões que não eram só locais, porque é um investimento bastante alto. Então ela precisava entender comportamentos para tomar uma decisão em nível mundial. Então foi bastante interessante. Né? Como é que a gente analisa esse troço? A gente recebeu texto de tudo que as pessoas falaram, tá? Esse texto, assim, eu posso falar sobre um tema, está falando a mesma coisa que o Cláudio, só que de maneira diferente. Né? A gente pode, todos nós aqui podemos falar sobre a mesma coisa usando palavras diferentes. Então a gente pega todo esse texto e o que a gente faz? O que chama de análise de conteúdo. A gente vai codificar quando coisas que são faladas de maneira diferente representam a mesma coisa. Depois a gente junta tudo isso e esses agrupamentos viram eixos temáticos. São esses eixos temáticos, esses grandes temas que a gente vai levar para o nosso cliente. A partir desses grandes temas, a gente fez isso a gente foi fundo. Agora a gente precisava generalizar. E a qualitativa não pode generalizar. Quando a gente vai entrevistando e as coisas começam, as respostas começam a continuar nos mesmos rótulos, nos mesmos eixos temáticos, a gente está vendo mais do mesmo, as coisas estão ficando repetidas, significa que isso está saturando. Por isso que em estudo qualitativo, entrevista de profundidade, você pode falar, olha, vai ser entre 20 e 50. Nós não sabemos quando vai saturar. Por que não um grupo e por que entrevista de profundidade? Acho que isso pode ser também algo interessante para quem está do outro lado. Mas eu tenho uma situação muito interessante que a gente poderia fazer grupo, mas decidimos fazer entrevista em profundidade, porque o público-alvo, eles tinham
não cabia, na sala não caberia o ego de todos eles. Então, a gente sugeriu ao cliente, falou, ó, vamos fazer individual, porque vai sair discussão na reunião, em grupo, de que o meu método é melhor do que o seu, vai sair discussões que não tem a ver com aquilo que a gente quer aprofundar. Então, nós decidimos fazer de modo individual. Tá, então é muito importante, quando vocês pensarem em pesquisa qualitativa, não pensar eu tenho que ter tantas pessoas. Não. Tá, não é. Então, existem pesquisas qualitativas com um número bem reduzido. Então, você quer alguma coisa que alguém é muito especialista, tem meia dúzia de especialistas, para que você vai perguntar para mais pessoas que só existem meia dúzia de especialistas? E aí um cliente nos contratou para o seguinte, tinha um determinado refrigerante que não vendia em determinada região do país, um refrigerante dos bons. Aí ele gastou um dinheiro, fez um comercial bastante legal, tal, numa região aí do país. Aí foi no Nordeste. Aí o comercial era uma família, tá lá com a sua refeição, e a refeição que tinha era um filé de frango, uma saladinha, uma coisinha, o refrigerante e o marido servindo a esposa, os filhos, etc. Tal. Bom, e nada vendia. Só que aí já tinha se gastado um dinheirão com comercial, etc. Tal. Aí nos chamaram depois que o assunto não deu certo, porque a gente faz testes, pré-testes e comerciais também, isso é possível fazer. Aí nós fomos lá entender. Aí foi simples. Reunião em grupo, coloca o comercial e fala, olha, o que tem aí de interessante, ruim ou bom? Aí a pessoa falava assim, são duas coisas que eu não consigo entender aqui. Meu marido não me serviria um refrigerante. A outra, onde já se viu tão pouca comida na mesa? A gente aqui, imagina, um filé de frango, um alface, o que é isso? Vocês querem que a gente passe fome? Ou seja, não entenderam o comportamento e achavam que aquele comercial que funcionava em São Paulo funcionaria aí também. Eu te pergunto, posso perguntar de novo? Pode. Isso aí seria resolvido com a pesquisa quantitativa? Não. Nunca. Por que você não compra o refrigerante tal? Sei lá por quê. O que você acha acha uma porcaria o anúncio. Tá? Então tem coisas que a gente precisa mergulhar. A questão é sempre responder o imã de geladeira que a gente começou a falar lá no início, na verdade era sobre correlações, né? Era sobre a interpretação do p-valor, que isso vai ficar para outro dia. E precisava ter isso bem claro, então tinha que ser como se fosse um imã de geladeira. Então a gente aprendeu um pouco aqui o imã de geladeira hoje, de quando a gente pensa que é um estudo qualitativo, quando a gente entende que o qualitativo é melhor do que o quantitativo, ou quando o quantitativo é melhor do que o qualitativo. E hoje a gente aprendeu sobre focus group e aprendendo sobre entrevista de profundidade. Você acha que a gente foi bem hoje? Não sei. Pode perguntar, né? Vamos ver o que eles acham. O que vocês acham? Fomos bem hoje? Deu para entender? Se não deu para entender, manda pergunta para cá, tá bom? E a gente dá tchau ali, ó. A gente dá tchau ali, né? Tchau, pessoal. Até a próxima.